Eu sinceramente estou para perceber porque é que temos que pagar um IMI quando a propriedade é privada. Nós temos direito à nossa propriedade. O artigo 62 da Constituição diz que a todos é reconhecido o direito à propriedade privada. Se temos direito a uma propriedade privada, porque é que temos que pagar um imposto ao Estado para termos a nossa própria propriedade que é privada? O Estado tem que ir buscar impostos porquê? Ao que é nosso. Se é reconhecido na Constituição o direito à propriedade privada, temos que pagar um imposto porquê? Porque é que o Estado tem o direito de enviar cartas para a nossa caixa de correio para nos dizer que a nossa propriedade não é privada? Não sendo privada, temos que pagar um imposto. Temos que pagar um imposto e agradecer ao Estado o facto do Estado nos dar propriedade privada. O Estado não nos deu propriedade privada. Fomos nós que criámos a nossa propriedade privada com o nosso trabalho. Perceberam? É com o nosso trabalho que funciona esta propriedade privada. Nós não temos que agradecer ao Estado o facto de termos uma propriedade privada. Se é privada é nossa, não é do Estado. O Estado não tem o direito de enviar cartas para a minha caixa de correio para pagar um imposto, para agradecer ao Estado o facto de eu ter trabalhado para ter um imposto, para ter uma propriedade privada e ter que pagar um imposto para agradecer ao Estado. Tenho? Não tenho. Tem uma Constituição da República Portuguesa que me garante a propriedade privada. Própria propriedade privada. Não tenho que agradecer ao Estado o facto de eu ter trabalhado, os meus pais terem trabalhado, para ter a minha própria propriedade privada. Tenho. Quando tenho uma Constituição que me garante a propriedade privada e a Constituição é rejeitada, que é anulado o meu direito no número 62 de ter a minha propriedade privada. Própria propriedade privada. Se têm alguma dúvida, sabem que bandeira é aquela? Aquela bandeira é a mesma bandeira da Constituição da República Portuguesa que me garante a propriedade privada. Mas garante uma propriedade privada se eu agradecer com um imposto municipal sobre imóveis que eu devo pagar para ter a minha própria propriedade. Ou em que a minha família e eu trabalhamos todos para ter esta propriedade privada. E nós temos que agradecer ao Estado com um imposto pelo facto de termos as nossas coisas. Quero que me expliquem essa lógica. Mas este imposto nem sequer é um imposto municipal. É um imposto que vai para o Governo Central. Neste caso para Lisboa. Para a Corte de Lisboa, que não tem nada a ver com Portugal. Ela é uma corte, em Lisboa é uma corte, não vale a pena. Ela é uma máfia que está lá instalada, que precisa dos nossos impostos para viver na sua corte. E temos que agradecer ao Estado um imposto que é municipal, que vai para Lisboa, depois é retomado para os municípios, sem qualquer objetividade. E temos que agradecer ao Estado termos uma propriedade privada. Nós temos que agradecer ao Estado o facto de termos trabalhado para termos as nossas coisas. Temos que pagar ao Estado o facto de termos as nossas coisas. Quando o artigo 62 da Constituição, podem confirmar, diz que temos direito à propriedade privada, em ponto final. Nem se, nem mas, nem porém, nem para além disso. É assim que funciona. Eu ainda estaria disposto a pagar um imposto municipal se fosse aqui para o meu município, aqui para a minha freguesia. Depois, nossas questões de solidariedade lá se viam. Nós somos adultos, temos olhos e vemos quem precisa e quem não precisa. Agora não precisamos de papás nem mamás numa corte que nos quer sugar o dinheiro para dar a funcionários públicos que não são fiscalizados, que não são avaliados, para universidades que passam narrativas de esquerda, para universidades que criam desempregados avulsamente. Nós não estamos contentes, nós não estamos contentes com o centralismo português, nós não estamos contentes com o Estado português, nós não somos obrigados a pagar impostos sobre a nossa propriedade privada
fomos nós que trabalhamos para construir e não somos obrigados a pagar impostos. Somos por coerção. É um imposto ilegal, em que eu vou agir legalmente, com certeza, não tenho dúvida. Ou das duas, ou uma, ou deitam esta Constituição fora, anulam o artigo 62, e os senhores constitucionalistas, os senhores jurisprudentes e os senhores deputados, os senhores políticos pensem nesta situação, ou não pagamos o IMI. Pagamos o IMI e deitam a Constituição fora, ao final da Constituição, e não pagamos este imposto, que é um imposto sobre propriedade privada. Se o Estado quer receita, tem que começar a pensar menos em eleições. Estes partidos têm que pensar menos em eleições e ser mais efetivos. Porque aquilo são partidos, são golpes, aquilo são partidos, são golpes financeiros para aborrecer o povo, primeira coisa. Políticos deficientes, a maior parte deles são deficientes, que não sabem construir economia, e precisam de ir ao bolso e à propriedade privada, que é garantida pelo artigo 62 da Constituição, buscar as suas receitas, porque não têm mais onde ir buscar. A coisa não seria assim tão simplista, a coisa é mais grave, porque isto envolve empréstimos com o estrangeiro, para passar as políticas eleitoralistas de vamos empregar todos os funcionários públicos, vamos empregar toda a gente no Estado, isto ficou caro a Portugal. Fica caro a Portugal e fazem empréstimos aos bancos, que eles sabem da comédia que é em Portugal, nos países pobres, emprestam a juros a longo prazo e depois o Estado tem que pagar e vai aos bolsos das pessoas e à propriedade privada, que é garantida na Constituição, onde o Estado não entra. Ficou claro ou não? Onde o Estado não entra. Nem por cartinhas. Eu quero deixar neste vídeo que fique muito claro que estou indignado com o facto do Estado tentar atropelar um direito constitucional, o artigo 62, de eu ter o meu direito à propriedade privada e não tenho que ir buscar um imposto à minha propriedade privada. Se não sabem criar receita, trabalhem. Nós também trabalhamos para ter propriedade privada. E não vamos ao bolso de ninguém. Nós não criamos impostos aos vizinhos nem aos nossos clientes. Nossos clientes vieram ter connosco, nós criamos uma economia e vieram ter connosco. O Estado devia fazer a mesma coisa. O Estado não tem que nos invadir para ter receita. Nós não invadimos ninguém. Temos receita para termos propriedade privada. A receita do Estado, destes políticos deficientes que lá estão, muito deficientes, que eles precisam de apoio e ajuda, isso admito, não tem que ir buscar o dinheiro forçosamente à nossa propriedade privada. Têm que saber educarem-se, onde quer que seja, na sua criatividade, onde quer que seja, não têm que ir buscar dinheiro obrigatoriamente aos nossos bolsos. Eu espero que esta bandeira se mantenha por muito tempo, porque com uma União Europeia não eleita e um Estado cada vez mais carente de receita, precisa ainda de entrar na propriedade privada, na própria propriedade privada, para obter uma receita que a incompetência e a deficiência da maior parte dos políticos que nem sequer elegemos, que eles nem ganharam as eleições, não sabem criar na economia onde são inseridos. Espero que esta indignação fique clara neste vídeo. Eu chamo Augusto Ramos e espero que esteja comigo e nos juntemos para acabar com estes impostos injustos e invasivos de quem não sabe criar economia e nos atrofia a criatividade na economia. Obrigado por terem visto este vídeo.